No início dos anos 2000, com o mercado de mangás que estava começando a engatinhar por aqui, era muito comum que você encontrasse fanzines para comprar. Sejam eles em bancas de jornal, por editoras pequenas, como a Kingdom Comics, que eu já comentei por aqui, ou então fanzines com histórias mais curtas, que você encontrava por editoras maiores, como por exemplo da editora Scala, ou então fanzines de paródias eróticas, como a Hentai X, e que ambos eu farei um vídeo muito em breve. Mas um fanzine se destacou, principalmente na cena paulista, que é onde os fanzines tinham e continuam tendo mais relevância do que em todo o território nacional. E esse fanzine em questão é Dragon Ball Millennium. Mas antes de eu falar desse fanzine, eu preciso falar do Júnior Fonseca, que é o roteirista e idealizador desse projeto. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Júnior Fonseca ele tinha uma página sobre Dragon Ball na internet. O que hoje em dia pode não parecer nada demais, né? Afinal, qualquer um consegue criar em 2 minutos uma página sobre o que quiser. Só que a gente está falando de uma época pré-Google, com internet de escada, e que você não tinha ali um buscador que você escrevia Dragon Ball e aparecesse centenas de sites em português sobre o assunto. Não, você tinha que tentar adivinhar o site, tinha que pegar dica com alguém, tinha que ver o site numa revista. Então era realmente bem complicado, sabe, ter um site que se sustentasse. E o Júnior Fonseca conseguia isso, e o site ele tinha muita relevância e tinha muitos acessos, principalmente por conta do estouro que foi a exibição de Dragon Ball Z lá no Band Kids. Com o sucesso do site e Dragon Ball no auge, o Júnior Fonseca ele foi contratado pela Scala como colaborador e depois editor de diversas revistas, como por exemplo Comics Magazine, Comics Millennium, Anime Kids, Graphic Criança e Anime Do. Sabe aquele monte de revistas irmãs que compartilhavam matérias que citei lá no vídeo de Dragon Ball AF? Então, são essas mesmas revistas. E também, graças a isso, ele conseguiu o cargo de gerente lá na Comics Store Magazine, que antes da Amazon chegar aqui e bagunçar todo o mercado fazendo prática de dumping, era a maior loja de quadrinhos do Brasil. Tá, mas o que essa história toda tem a ver com Dragon Ball Millennium? Bom, o Júnior Fonseca, ele percebeu no site dele que as pessoas não gostaram do final de Dragon Ball GT, acharam muito sem graça. E como na época estava bastante em alta aquele boato sobre Dragon Ball AF, ele resolveu criar junto com o público o seu próprio Dragon Ball alternativo, com um tempero bem brasileiro e com a colaboração do público que frequentava o site dele. Inclusive o nome Dragon Ball Millennium foi escolhido pelo público. Então ele teve a colaboração principalmente de 3 pessoas, que é o Lucas Keiji Sato, que foi a pessoa que principalmente idealizou ali os conceitos visual, Thiago Valerim, que também ajudou nos roteiros, e Alexandre Soares, que ilustrou os primeiros fanzines. A história começa 10 anos depois de que Dragon Ball GT acabou, com Goku Jr. e Vegeta Jr. já com 17 anos cada. Os dois estão em um dia tedioso na escola e não veem a hora da aula acabar para irem na Corporação Cápsula e ver a inauguração das estátuas dos Guerreiros Z. No caminho até o local, eles se encontram com Safiri, a irmã de Vegeta Jr., e Lika, uma garota do qual prontamente Vegeta Jr. se apaixona.
Essa parte, inclusive, parece tirada de algum episódio de Malhação da época. Até porque tem um gordinho encrenqueiro chamado Batata que implica com os 2 Saiyajins. Meu Deus do céu, coitado desse cara. Chegando na Corporação Cápsula, eles se encontram Dendê, já idoso, Pan com 124 anos e o Mestre Kami, que é imortal. Como era a piada da época, Mestre Kami faz paf-paf com toda mulher que aparece, inclusive com a Pan, que já é bem idosa. É uma piada que se repete muitas vezes, parecendo feita principalmente para encher linguiça, e mesmo na época eu lembro que achei ela meio cansativa. Durante a inauguração das estátuas, nossos heróis sentem um ki misterioso, e ao acompanhá-lo, descobrem que se trata de Tai Chi, um descendente de Ten Shin Han que alcançou uma transformação humana chamada Místico, obviamente baseada no poder que o Gohan obteve no final da fase do Buu. E agora Tai Chi precisa treinar os 2 16avos Saiyajins para o torneio que está para vir. Esse torneio é decidido entre o céu e o inferno, e o vencedor terá direito a um pedido, algo bem similar ao torneio do poder que veríamos em Dragon Ball Super. E nesse torneio vão lutar Tai Chi, Goku Jr., Vegeta Jr. e Shaka, um filho que Piccolo deixou com sua essência antes de se fundir com Dendê. Shaka é atualmente o ser mais poderoso do universo. Agora, por que o céu vai usar pessoas vivas em vez de usar guerreiros já mortos, super poderosos, como Goku, Vegeta ou até o pai Gohan, eu realmente não sei. Como esse site de Dragon Ball era muito visitado, se criou um hype muito grande sobre essa história, principalmente porque ela contava com grande participação do público. E como o Júnior Fonseca não é bobo nem nada, ele aproveitou ali sua influência dentro da escala e publicou o Dragon Ball Millennium como matéria em diversas dessas revistas que citei, sendo, por exemplo, capa de uma Comics Magazine e matéria de recheio de várias dessas outras que citei lá atrás, sendo que eu tenho uma que é uma Comics Millennium, do qual ela é matéria de recheio. E dentro da revista também aqui tem dicas do próprio site do Júnior Fonseca para você acessar e conhecer mais sobre Dragon Ball Millennium. Então, é graças a essas matérias e ao que sobrou de alguns sites, graças ao Wayback Machine, que nós realmente sabemos da história, porque o fanzine mesmo mal foi desenhado. Dragon Ball Millennium teve apenas uma edição lançada em 2001, e ela cobre a pior parte, que é essa parte meio malhação. Mas mesmo assim, ela vendeu muito. Ela foi vendida na Animecon, aparecia em banca de jornal, aparecia em tudo que era feira de anime na época, aparecia às vezes ali no meio da Comic Store, talvez por conta do Júnior Fonseca ser gerente de lá ter influência nisso, mas a gente realmente nunca vai saber se tem alguma influência, sabe? E pode parecer bobo, você pode nunca ter ouvido falar desse quadrinho na sua vida, mas realmente isso foi muito importante lá na capital paulista, tanto que registrado a gente tem pelo menos 2 encontros sobre esse fanzine, com inclusive publicidade nas revistas da época, como essa que você encontra aqui do lado. E, como sempre, agradeço aí novamente pela 100ª vez ao CR lá do Cultura Anime, que tem registro de diversas dessas revistas e me mandou essa publicidade daqui. E não pense você que Dragon Ball Millennium era super baratinho. Ele custava na época R$3, que tudo bem, não é assim tão caro, mas basta você lembrar que nessa mesma época os mangás da JBC custavam R$2,90 e os da Conrad eram R$3,90, inclusive Dragon Ball.
Então você estava ali pagando um quadrinho de 30 e poucas páginas pelo mesmo preço de um Samurai X da vida, sabe? Não vale a pena monetariamente, mas mesmo assim o povo gostava de apoiar ali o quadrinho brasileiro. Com esse sucesso estrondoso e muito inesperado, a Shueisha mandou ali um e-mail carinhosamente pedindo para a equipe ali do Dragon Ball Millennium parar de publicar e retirar de circulação esses quadrinhos, porque eles poderiam acabar afetando as vendas de Dragon Ball que estava saindo nas bancas durante aquela época. Graças a isso, outras 2 edições que já estavam completas demoraram muito para se ver a luz do dia, como por exemplo a edição número 2, que só saiu em 2008 e também trazia incluso a primeira edição. Então você tinha ali a primeira e a segunda, caso você não tivesse comprado a primeira lá em 2001. Inclusive essa segunda edição que eu tenho, mas que infelizmente eu acabei não achando para mostrar aqui nesse vídeo. E a terceira edição acabou nunca ganhando nenhuma versão impressa e você encontrava no Facebook lá na época de 2008. Até a edição 3, ou seja, tudo que a gente tem desenhado sobre essa história é justamente até a introdução. É só até ali o Goku e o Vegeta Jr. irem atrás desse Ki misterioso e encontrar o tal do Taichi, que nem chegou a aparecer nessa versão em quadrinhos. E aí ele revelaria toda essa trama genérica de torneio, de bem e mal, de pedido, aquela história mais básica possível que a gente consegue pensar sobre Dragon Ball. Bom, antes desse projeto ser enterrado por conta da Shueisha e o site ser apagado e quase ninguém mais lembrar disso, ainda foram criados outros personagens que não chegaram nem a aparecer nessas matérias, mas sobreviveram ali pequenas fotos deles e pequenas sinopses do que eles seriam, que é o Tini, que é o filho do Goshi, que é o atual dono da corporação Cápsula. Esse Tini é um menino que ele tem alguma espécie de superpoder misterioso e que ninguém sabe muito bem o que é. Eu imagino que ele seja algo similar ao Turbo de Dr. Slump. Parece que tem uma história em texto escrita sobre o Goku Jr. e o Vegeta Jr. cuidando dele, mas eu infelizmente não achei essa história aí para dar alguma sinopse para vocês. Apenas aparentemente isso existe. E um personagem chamado Capsulino, que é um robozinho meio inspirado no Gyu, que é um mascote da corporação Cápsula. Esses 2 personagens, o Tini e o Capsulino, eles apenas existem, sabe, no que sobrou do Wayback Machine antes do site ser fechado. O Goshi não. O Goshi, que é uma espécie de Trunks gordinho, ele chega a aparecer nessa versão quadrinizada. Dragon Ball Millennium hoje é esquecido pelo grande público, mas ele deixou um legado muito importante, que é a editora New Pop. Caso você não saiba ou não tenha ligado os nomes, Júnior Fonseca é um fundador da New Pop, que criou a editora lá em 2007. Segundo fontes do mercado, como Sidney Gutman, o Júnior Fonseca ele juntou o dinheiro que ele ganhou de Dragon Ball Millennium, o dinheiro que ele ganhava na Scala e como gerente da Comics, e toda a experiência que ele obteve trabalhando na loja de quadrinhos e na editora que publicava tanto quadrinhos como matérias, e resolveu criar a sua própria editora de mangá, arriscando ali, principalmente no começo, títulos que não eram tão buscados assim por grandes editoras, e hoje, graças a Deus, é uma das principais editoras de quadrinhos no nosso mercado brasileiro.
Então dá para dizer sim, que a New Pop tem como pai um fanzine de Dragon Ball e como mãe a Comics e a Scala. E para o vídeo não ficar incompleto, o desenhista do fanzine, o Alexandre Soares, hoje ele é mais conhecido como Alexandre Lacaster, e ele tem como seu principal trabalho o RPG Brigada Ligeira Estelar, que é publicado atualmente pela Jambô Editora. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. E para mais histórias sobre a memória otaku brasileira dos anos 90 e 2000, que ninguém se importa mais em registrar além de mim, deixa aqui seu comentário, sua curtida, mande esse vídeo para 5 amigos, não esquema de pirâmide, é marketing multinível. Marca aqui o Júnior Fonseca, marca o Alexandre Lacaster, pedem pra New Pop me patrocinar, né? Quem sabe, mas acho que depois dessa eles não vão querer. E deixa aqui comentário, porque em dezembro eu ainda vou fazer um vídeo sobre os fanzines que saíam por várias editoras, como a editora Scala, e o vídeo da Hentai X que eu tô prometendo há um tempão. É isso aí, até a próxima!